Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsydra, da editora Clepsydra. Estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês o 17º volume da coleção Raridades do Conto Gótico. Desta vez nós estamos trazendo um dos grandes nomes do romance gótico com uma produção curta, né? Nós estamos falando do irlandês Charles Robert Maturin, que escreveu tanto dramas góticos muito influentes como Bertrand, que foi inclusive patrocinado pelo Lord Byron, né? Mas também esse romance, o Melmoth o Errante, que saiu em 4 volumes e é considerado uma espécie de pupurri de tudo que se produziu de melhor nessa tradição, né? E ele é considerado também um dos melhores romances góticos, não só por trazer muitos dos temas que eram comuns dessa tradição, mas também pela profundidade psicológica com que tratou, especialmente o sofrimento dos seus personagens, né? Algo que a gente vai encontrar, por exemplo, no Frankenstein, né? Mas não em tantas outras obras da época, né? Você vai encontrar esse tipo de aprofundamento psicológico mais nas décadas posteriores. Então ele é ao mesmo tempo considerado um dos grandes, né, ápices do romance gótico, mas também o seu marco final da sua fase canônica, né? Depois disso nós já temos os estudiosos, os historiadores tratando os romances seguintes como derivações românticas do gótico, como uma segunda onda do gótico, como Ainsworth, né, por exemplo, e outros autores como Burlyton, né? Mas nós já tivemos inclusive um mês em que a gente trouxe 2 livretos inspirados no Melmoth o Errante, né? Eu estou falando da noveleta O Errante, que foi vendida como se fosse ali a lenda que tinha dado origem ao Melmoth. Mas nós sabemos que isso foi algo bem oportunista e que não existe nenhuma comprovação disso na realidade, né? De qualquer forma, é uma noveleta muito interessante, que a gente incluiu um clube, e agora estamos incluindo um trabalho não derivado do Melmoth ou inspirado pelo Melmoth, mas algo escrito pelo mesmo autor, né? E esse conto, ele é póstumo, ele foi publicado alguns meses após a morte do autor, né? Então isso envolve algumas questões, né? Nós não sabemos se esse conto estava terminado, se o autor ainda pretendia mudar alguma coisa, porque existem alguns pequenos problemas, né? Existe uma diferença de estilo do começo para o fim, né? Frases mais longas, mais truncadas no começo, frases mais fluidas no final, inconsistência como datas que são tratadas ali como 31 de outubro no momento e 30 de outubro em outros. A gente nunca sabe como é que esse autor teria publicado essa obra se ele tivesse a chance de revisar esse manuscrito, mas a gente sabe que o editor Alaric Watts, que inclusive foi um dos responsáveis pela publicação do Vampiro do Polidori na New Monthly Magazine, e foi um dos responsáveis por tentar colocar ali, né, de forma relativa se aquilo era ou não algo produzido pelo Lord Byron, mas, né, o Henry Colburn, seu co-editor, retirou ali a sua nota logo no começo da prensagem, então uma pessoa muito preocupada com a ética, etc. Ele publicou o conto do modo como ele o recebeu, né, com essas inconsistências. Mas mesmo assim trata-se então também de uma obra-prima da narrativa gótica, desta vez curta, né? Assim como nós temos os grandes dramas góticos do Maturin, como o Bertrand, e o grande romance gótico dele, que é o Melmoth, nós temos, né, o Castelo de Leixlip como uma grande, né, realização na narrativa gótica curta. E a gente tem então a história de uma família, né? A gente tem o enredo sendo tratado como uma lenda familiar irlandesa, que o narrador vai colocar como se fossem fatos da história da família dele e não uma ficção, né? Um recurso de verossimilhança muito usado, né? Às vezes nós temos os manuscritos encontrados, dessa vez não, é alguém falando que está relatando fatos da história da sua família, né? Muitos estudiosos acham que é o Maturin falando da família dele, mas lendo com atenção a gente percebe que é algo diegético, que não tem nada a ver com a família do Maturin mesmo, né? E a gente tem aqui o tema do noivo espectral, né, que aparece muito nas baladas alemãs, na poesia gótica, né? Nós temos o Lenore, por exemplo, do Gottfried August Bilger, nós temos o Alonso en Moyne, né, do Matthew Lewis, tratando desses temas, mas ele vai fazer isso de uma forma atualizada, de uma forma que tem muito a ver com um romance histórico, né, dando uma possibilidade de leitura que não envolve o sobrenatural, né? Ou seja, tudo que é sobrenatural acontece sendo relatado por personagens que viram aquilo, mas a gente, como leitor, nunca tem aquela cena acontecendo diante de nós, né? Espero então que vocês apreciem essa leitura, né? Nesse pacote nós privilegiamos as narrativas irlandesas, que é algo que se soma ali à tradição gótica da Inglaterra. Então, um grande abraço e até a próxima.